Gente, vamos para a linha C agora. Olha, marca lá para o pessoal, por favor, Pedro. Patrimônio, renda, o serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Tá? Então, essa é uma imunidade que beneficia partidos políticos e suas fundações, visa a tutelar o valor da democracia. Beleza? Partidos políticos e fundações não pagam impostos. Entidades sindicais dos trabalhadores. Tá? Percebam, pessoal, isso cai demais para quem vai fazer concurso. Né? Não é qualquer entidade sindical que é imune, só as entidades sindicais dos trabalhadores. Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Então, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Essa lei existe. É o artigo 14 do CTN. Tem que fazer uma remissão aí. Artigo 14 do CTN. Esse artigo 14 do CTN é aquele que vai trazer os requisitos para que uma entidade de educação ou de assistência social seja considerada imune. Vou colocar aqui no chat para a gente os requisitos, tá? Vamos lá. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, que é do CTN, essa referência, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a qualquer título. Então, essas entidades, elas não podem distribuir patrimônio ou renda para os seus sócios, para os seus diretores, tá? E não podem fazer nem de forma disfarçada e nem de forma indireta. Por exemplo, não tem sentido que uma entidade dessa pague aos seus diretores um salário superior ao valor de mercado. Tá? Isso seria uma burla. Digamos que uma escola seja de assistência social, aliás, seja sem fins lucrativos, mas que pague ao seu diretor R$ 1 milhão. Seria uma forma de burlar isso, seria uma distribuição disfarçada de rendas, certo? Então, não pode haver isso. Tem que aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Tá? Então, todo recurso auferido, essas entidades podem ter lucro, mas os recursos devem ser aplicados integralmente no Brasil. Eu vou dar um exemplo interessante aí, que eu sempre dou, da irmã Conceição. Né, Pedro? E 3, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Essas entidades de assistência social e de educação têm que ter livros fiscais perfeitamente escriturados, tá? Pelos contadores, para que possa ser avaliado se ela distribui lucros, se ela investe no exterior, beleza? Então, são os 3 requisitos para que uma entidade de assistência social e de educação sejam consideradas imunes, tá? Gente, olha só, eu quero dar um exemplo para vocês em relação a isso, de algo que aconteceu na Procuradoria, que eu acho que é um exemplo que é bacana de falar, porque ele chega a ser um pouco engraçado e faz com que o pessoal lembre bem desses requisitos do artigo 14. Pedro, coitado, já escutou isso umas 15 vezes, sei lá. Né? Uma vez eu estava lá na Procuradoria e apareceu uma freira.
uma freira lá na Procuradoria Administrativa, querendo falar comigo. Tá? Eu lembro bem do nome dela, Irmã Conceição, o nome da freira. E ela veio conversar comigo que a escola que ela fazia parte de uma congregação, que era responsável pela escola, e a escola ela recebeu uma autuação do ISS há 10 anos antes, porque ela teria aplicado lá um determinado valor em Angola para a construção de uma escola para meninas paupérrimas em Angola, normalmente afetadas por aquelas minas terrestres, né? Que infelizmente lá a Guerra Civil deixou muitas minas. Então eles construíram uma escola lá em Angola com recursos que vinham dessa escola que elas tinham aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando a fiscalização foi analisar a escrituração da escola, percebeu que, sei lá, 100 mil, 60 mil reais, acho que era isso, 50 mil reais, não lembro bem o valor, eles tinham destinado para a construção dessa escola em Angola. Inclusive, foi super bem sucedida, projeto social muito legal. Mas como não foi aplicado todo o recurso da escola aqui no Rio de Janeiro no país, houve, em relação a esse valor, a perda da imunidade tributária por não cumprir o inciso 2 do artigo 14, certo? Não estava aplicada integralmente as receitas, os recursos no país. E aí, o que acontece é que a fiscalização bateu, ele perdeu a imunidade em relação a esse valor, discutiram isso durante 10 anos em processo administrativo, a incidência da multa, de juros, era enorme, então que a irmã pleiteava era uma forma de parcelar o pagamento desse tributo que foi devido em razão da perda da imunidade pela aplicação de parcela dos recursos em Angola. Tudo bem? E a gente viu que tinha um caminho para um parcelamento e eles acabaram pagando lá de. Tem uma outra situação, gente, também outro exemplo prático, mais recente esse, que envolve uma instituição de ensino bastante grande no Rio de Janeiro. Eu não vou falar o nome, mas é uma instituição gigante, uma das maiores. E essa instituição, a gente lá na Procuradoria recebeu um ofício do MP pedindo para que não fosse reconhecida a imunidade tributária dessa instituição. Porque se constatou na Lava Jato, ela teria feito um contrato administrativo com o Estado do Rio de Janeiro para prestar uma consultoria. Ela conseguiu o contrato sem licitação, em razão de uma dispensa ou de uma inelegibilidade, tá? Em razão da expertise dela, por ser instituição de ensino, tal, foi sem licitação. Parece que teria cobrado 10 milhões do Estado, e houve o pagamento. Quem efetivamente fez o serviço foi uma outra empresa, ela terceirizou isso por 8 milhões, e esses 2 milhões aí não foram lançados na contabilidade, na escrituração fiscal. Então, o MP dizia, não reconhece a imunidade dessa instituição, tendo em vista que ela não preenche o 14.3. Ela não mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Tá? Porque havia uma parte de dinheiro público que ninguém sabia onde estava. E, além disso, um dos seus diretores foi contratado para dar uma consultoria
e para um trabalho de, acho que 1 hora, 2 horas, eu teria recebido algo em torno de R$ 600 mil. Então, também foi alegado que havia uma distribuição disfarçada de parcela das rendas de entidade para os diretores, violando também o inciso 1. Tá? Acabou que a gente tentou a reversão da imunidade tributária dessa entidade, que já havia sido reconhecida judicialmente. Tá? No momento anterior, a gente tentou levar, fez ação rescisória e tudo, cheguei a despachar no STJ esse caso com o ministro Campbell, mas a gente não conseguiu. Tá? A gente não conseguiu reverter essa situação. Então, enfim, por que eu dei esses 2 exemplos? Que são exemplos que vocês vão memorizar o inciso 1, o inciso 3, com a questão de escrituração, e o inciso 2, com a questão da irmã, que pleiteou o parcelamento, tendo visto que a escola aplicou uma parcela do recurso no exterior. Tá legal? Exemplos que ajudam a memorizar esses dispositivos do artigo 14.